Mas só que você tá tentando a prefeitura de Feira pela sexta vez e você participa de um grupo político que tá há quase 20 anos no governo do estado. A palavra renovação talvez não está sendo mal colocada quando a gente fala? Você percebeu? Eu venho de 7 vitórias importantes aqui como parlamentar. Nem virou inquérito. Eu não respondo a nenhum processo. Minha vida é limpa, transparente. Ou você bota a cara, ou o PT vai desaparecer. Tipo o Petrolão. Lembram? Zé Disseu preso, Genuíno preso, Palocci fazendo denúncia contra a gente. Lembra? Que loucura foi aquilo? E esse hospital que está sendo construído, eu não vou deixar de dar sequência. Eu passo o dia recebendo gente me ligando, pensando que eu vou conseguir resolver coisa de regulação. Subiu bem o IDEB do Estado. Muita educação, a gente tem que sentar com a PLB, tem que sentar com representantes dos funcionários. Inclusive, eu não vou demitir ninguém que trabalha. Agora, tem um negócio que você tem que entender. Tem uma fábrica de um jogo de interesses, onde a gente tem um mundo de problemas relacionados. É possível ter ônibus gratuito em Feira na sua gestão? Estamos começando mais um Feira Pod especial e nessa noite a gente vai começar a conversa com os candidatos agora à Prefeitura de Feira de Santana. Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Neto. Muito obrigado, Neto, por sua presença. A gente sabe que é corrido esse período da campanha e você está aqui dedicando o teu tempo. E nessa reta final. Exatamente, para conversar com a gente, motivo de satisfação para a gente aqui e principalmente para nossa audiência e para a população feirense. Neto, dê seu boa noite para a gente passar boa noite, as regrinhas. Prazer estar com vocês, Rodrigo e Diego. E aí eu pergunto para você, rapaz, nessa correria, como é? Também saudar o público que nesse momento nos dá audiência. Com certeza. Aí pergunto, rapaz, você vai nessa correria, Feira Pod e tal? Falei, rapaz, eu vou. Primeiro que eu gosto dos meninos e depois que eu não quero conta com aquela língua. Obrigado, Neto. Vou passar agora brevemente as regrinhas, pessoal. Como vocês sabem, aqui é uma conversa cordial. A gente vai ter 1 hora de relógio. Eric bota o relógio na tela para o pessoal ver. Quando esse contador começar, a gente tem 1 hora exata para discorrer toda a pauta e os 5 minutos finais, caso o Neto queira, ele vai ter o microfone aberto para conversar à vontade. Não pense que aqui vai ter ofensa, aqui é uma conversa civilizada de verdade. Então, eu vou pedir a Eric para que inicie. Eric, dê o start, por favor, no contador. 1 hora na tela. Exato, começamos. Rodrigo, por favor, pode começar. Faça as honras. Neto, a gente vai te apertar um pouquinho hoje. Hoje lá ele. Neto, a gente vê muito que se fala de renovação em campanha. A sua campanha fala muito sobre renovação política. Mas só que você está tentando a Prefeitura de Feira pela sexta vez e você participa de um grupo político que está há quase 20 anos no governo do estado. A palavra renovação talvez não está sendo mal colocada quando a gente fala? Não, porque a gente está sempre se renovando mesmo. Porque, na verdade, gente, as políticas públicas elas estão sempre sendo atualizadas. E, se você percebeu, eu venho de 7 vitórias importantes aqui como parlamentar. Eu fui o mais votado em 5 das eleições que eu participei. Nas 2 últimas, principalmente como deputado federal, que fui o mais votado da história de Feira. E lhe digo, com tranquilidade, que nós temos uma caminhada evolutiva. A gente começa lá atrás, em 96. Como é que eu começo? O PT teve 1000 votos em 92. Eu era advogado, ganhando dinheiro bem. Nunca fechei escritório também não, viu? Que às vezes eu vejo alguém dizer aí que o patrimônio de Zé Neto construído com trabalho. E construído com trabalho e construído de forma limpa, transparente. Tá tudo lá. Até os fusquinha meus estão lá. A Rural. A Rural tá lá, você já viu? A Rural tá tudo. Tudo eu boto na... As meninas lá do gabinete dizem, você é muito rigoroso. Sou muito detalhista. E lá no escritório de advocacia também, tudo tá lá. Minha vida é muito transparente. Então, eu vim crescendo. Em 96 a gente foi candidato a prefeito, tive 10 mil votos. Aí o PT ressurge para fazer parte da cena política. Sou o vereador mais votado e o primeiro do PT na região, não era só em Feira. Aí me elejo vereador mais votado de Feira, 2000. Depois, 2 anos depois, imediatamente, eu me torno deputado estadual, um dos mais votados do PT. Daí sou oposição, presidente de comissão de meio ambiente. Perco a eleição em 2004, não participo da de 2008. Wagner ganha em 2006, não é? E em 2004, Lula estava no 2º ano de governo com muita crise. Wagner também não era governador, a gente estava todo mundo ainda gateando. Então perdi aquela eleição em 2004. 2008 eu não participei, foi Sérgio.
Aí vim, ganhei as eleições para deputado estadual mais votado em Feira. E aí, em 2006, não, 2006 já, isso, um dos mais votados de Feira. Depois fomos, e em 2012 fui candidato. Gente, só Deus, porque tinha o negócio do mensalão, que aliás esse negócio de mensalinho, que eles inventaram lá em 2012, que agora botaram outro apelido, né? Agora é rachadinha. Rachadinha. Tudo mentira. Eles inventaram de 45 segundos, tinha 30 e tantas montagens. O Ministério Público, quando recebeu o laudo técnico da polícia, sabe o que aconteceu? Nem virou inquérito. Eu não respondo a nenhum processo. Minha vida é limpa, transparente e tranquila. Aí, em 2012, enfrentei aquela pauleira. Isso que eles estão fazendo comigo hoje fizeram a mesma coisa. Tanta mentira, tanta invenção. Aí manobram minha voz, faz tudo quanto é coisa. Depois veio 2014. Ganhei as eleições de deputado também. Foi difícil, fiquei em segundo mais votado aqui em Feira, porque era pauleira. Apoiei muito em 2012. PT apoiou muito. PT quase dizia, o PT vai acabar, lembra? Você era menino. Aí quando chega em 2016, foi pior do que 2012, que foi o Petrolão. Lembram? Zé Disseu preso, Genuíno preso, Palocci fazendo denúncia contra a gente. Lembra? Que loucura foi aquilo? Pior ainda, eu enfrentei. Wagner me lembra que me disse, o cara tem 70 e tantos %. Você tem 4, mas você vai enfrentar ele, só tem você. Ou você bota a cara, ou o PT vai desaparecer, lá em sua cidade. Eu falei, não, vou botar a cara. Aqui eu não tenho duas conversas como muitos têm, não. Quando eu vejo o meu adversário dizer que não tem nada a ver com Colbert, é uma tristeza isso. Isso demonstra como são extremamente, diria você, mentirosos. Porque tem tudo a ver. Prefeitura só serve para ele na hora da festa. Na hora de chegar lá na Rua Nova dizer que está fazendo festa pela prefeitura é dele. Quando bota asfalto é dele. Quando tem vantagem é dele. Vão para dentro do Dom Pedro porque são da prefeitura, que não fazem nada no Dom Pedro. Dom Pedro quem segura sou eu e eu botei 20 milhões lá em 2 anos. E lá também o governo do estado, que quem está comandando o Dom Pedro ajudando. Então, lá atrás eu fiz o inverso que ele fez. O PT está com dificuldade, é nessa hora que você tem que botar a cara. Concorda? Seu grupo tem dificuldade, você é a liderança, tem que fazer o quê? Se seu grupo tem dificuldade e você é a liderança, você tem que ir lá assumir o comportamento de timoneiro. E eu fui. Tomei cacete. 2016. Não baixei a cabeça. 2018, o mais votado para deputado federal aqui. E 2020 ganhei no primeiro turno. É uma saga, né? E aí, 2022, novamente mais votado. Cresci. E da história da cidade. Uma votação da história. Então, eu sei o que eu estou fazendo. E não desisto, porque eu sou idêntico ao meu povo. Você conhece alguém do povo que desiste das suas vidas, dos seus sonhos, das suas esperanças? Eu não consigo desistir. Não porque eu sou, sabe, apegado a essa ideia de um sonho que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não, não é isso. Minha filha virou para mim e me disse, Maria, meu pai, você é presidente de 4 importantes frentes parlamentares, não é isso? Eu falei, é. Meu pai, você é muito bem, está muito bem em Brasília, não é isso? É. Eu vi aqui uma matéria sua, acho que foi no Estadão, não me lembro, ou foi na Exame. Maria lê muito. Essa imprensa nacional, onde eu fui, eu estou entre os 5 deputados federais da Câmara que tem projeção na parte econômica do país. E aí, inclusive uma pesquisa feita pela Bandeirantes. Aí eu fui e disse a ela, filha, ela disse a mim, por que o senhor quer ser candidata? Aí vem para uma baixaria dessa aqui, te xingam, inventam tanta coisa sobre a gente, incomodam a nossa família. Eu sofri tanto quando eu era mais nova, meu pai. E agora vem Lulu com 13 anos. Eles vão fazer tanta coisa. Você já pensou que a gente vai sofrer muito, que a cidade está muito suja, a cidade está muito destruída, que eles construíram uma cidade para eles. É muito difícil derrubar eles. Eu olhei para ela e falei, filha, eu sei o que você está sentindo. Só peço a você paciência e me ajude com sua irmã. Sua mãe está até mais dentro da campanha. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, de coração. Se tivesse tudo bem em Feira, eu estava tranquilo em Brasília. E se não está tudo bem, e eu tenho responsabilidade, e tive a votação que tive, e construí com o meu partido, por 2 vezes eu fui, agora mesmo por unanimidade, mais uma vez, escolhido pelo meu partido. E com 12 partidos ao meu redor, com tanta gente boa que tem esperança que a cidade mude, eu não posso desistir. Aí eu me sentiria covarde. Isso eu não sou.
ela baixou, me abraçou e disse, te entendi, estamos juntos, deixa que eu vou cuidar de Lulu aqui e vou ajudar. Então é isso que move a gente. Eu sou como o povo da cidade, o povo do país. Eu acho meu povo, o setor produtivo, o setor cultural, o setor esportivo, os trabalhadores e trabalhadoras, os distritos, todos mereciam medalhas. Todos. Porque resistir a uma turma de irresponsáveis que no poder só sabem fazer clientela, que não tem nenhuma projeção para nada. Que, olha, você que está me ouvindo aí, lembre aí, qual é a política cultural deles? Zero, nenhuma. Qual é a política para o esporte amador? Nenhuma. Pergunte qual é a minha. Porta aberta todo o tempo. Esporte, cultura, educação, saúde, tudo isso. Eu vou ter que te interromper, né? Só para encerrar. Onde você apontar o dedo, tá tudo errado. As coisas não estão andando bem na cidade. Então é por isso que eu nunca me senti derrotado, nunca me senti fora do caminho. E agora, nessa eleição, a gente vem de um acúmulo de ter ganhado o primeiro turno da eleição passada, ter perdido no segundo turno numa situação anômala, corrigimos umas coisas que a gente tinha que corrigir, aprendemos outras e fortalecemos onde a gente achou que tinha alguma fragilidade. E digo a você, não é a eleição de Zé Neto, é a tua eleição de quem está nos ouvindo, porque nós estamos pensando coletivamente numa cidade que pode ser ouvida, pode ser desse isolamento interno e externo, que não conversa com o governo federal, o estadual, não conversa com o mundo. E Feira é uma cidade grande, e agora, nessa eleição, nós vamos sim fazer a mudança e vamos transformar essa cidade, não porque sou eu sozinho, porque isso chega, já deu. Essa história de um manda em tudo, se esconde na hora que precisa, aparece na hora que quer. É a cidade que vai ter um prefeito que vai fazer uma conexão com o futuro e vai fazer esse futuro acontecer de forma mais plena, de forma mais coletiva e de forma mais solidária. Pronto. É porque a gente vai seguir uma pauta e aí você essa introdução foi boa, que eu já dei um bocado de... porque aí ele você foi vai vários você vai complementar ou... Não, eu acho porque assim, muito do que a gente... Agora vamos fazer um negócio mais bate-bola. Eu tô entendendo. A gente tem um monte de pauta que tem vários pontos que você, Neto, mesmo já falou na sua introdução. Exato. E aí, para não ficar só você falando, a gente quer trazer outros pontos. Neto, no seu plano de governo, você menciona a ampliação das UBSs e a modernização da rede de saúde. Como pretende garantir o financiamento dessas expansões, já que o orçamento municipal ele é limitado? Aí a gente traz até matéria do Acordo da Cidade do dia 17 de julho, em que foi discutida a falta de recursos para a manutenção das unidades de saúde municipais. Então, como o seu governo pretende enfrentar... Tenho sim. Tem um link aqui, ó. Só um momentinho. Fala justamente o seguinte, que a população enfrenta dificuldades no atendimento em unidades públicas de saúde de Feira de Santana. Problemas levaram o Ministério a entrar com uma recomendação para que o município adote medidas cabíveis, veiculada no dia 17/7/2023 com André Trindade. Deixa eu lhe dizer, 640 milhões mais ou menos, no final vai chegar a isso, de orçamento. Mais de 400 milhões, algo em torno de 65% ou mais. Sabe onde é que está sendo gasto? Gasto com terceirizados. E na ponta não tem terceirizado. Falta terceirizados. Atrasam salários. E esse recurso chega na mão dos terceirizados. Das empresas terceirizadas. Lembra das cooperativas? Acabou o nome cooperativa. Mas o esquema de clientela, de gente que não trabalha, não bate ponto, mas está na folha. De inchamento, que na prática não funciona porque não tem gente na ponta trabalhando. Isso gerou, primeiro, uma falta de transparência no recurso da saúde. O Conselho Municipal de Saúde não tem acesso a essas informações. Isso eu estou pegando por fora. E estou pegando no Tribunal de Contas. E isso eu estou dizendo tudo é verdade. Tem como provar? Então, claro, no Tribunal de Contas eu estou com os dados. Certo. Isso está claro. Deixa eu dizer a vocês, e a gente tem documentos sobre isso. Deixa eu dizer a vocês, claro que o recurso não é gigantesco, mas bem administrado, ele dá para manter muito bem a saúde de Feira. Outra coisa, os investimentos de média complexidade de exames especializados assolam um custo absurdo no município. Por quê? Porque eles são onde dá dinheiro. Onde dá dinheiro está todo mundo lá. Agora, falta agente comunitário que não tem nem uniforme, falta agente comunitário que não tem... Os quadros estão bem menores do que a realidade. Eles falam de mais de 70% de cobertura, né, de atenção básica e de agentes comunitários, né? Não é.
Na prática não chega a 55. E a gente tem como fazer isso, sabe como? Primeiro, fazendo um plano de ação que estabeleça claramente com o Conselho Municipal de Saúde, com uma conversa franca com o governo do Estado, que quer ajudar, e com a integração saúde municipal e estadual. E fazer com que o fortalecimento da ação preventiva seja a ótica principal desse governo. Porque né, na ação preventiva, na ação básica de saúde, no cuidado medicamental, no cuidado ambulatorial e no cuidado nos postos de saúde, iniciando o processo de atenção à saúde, é que a gente vai conseguir diminuir a demanda dos hospitais de alta complexidade. E aí construir também em Feira um hospital geral municipal. Mas isso vai ser sendo possível. Construído agora? Esse hospital é um hospital day. Eu sei o que é hospital day? Hospital dia. Com 10 leitos, não funciona de noite, é para pequenas cirurgias e não faz ortopedia e nem faz as cirurgias que mais necessitamos, que são as cirurgias de média complexidade, chamadas eletivas. Boa parte delas não vai ser feita lá. Não vão ser feitas lá. A situação do município só não está um caos, porque a gente entrou para ajudar o Dom Pedro, que estava praticamente falido há 2 anos e meio atrás. E a gente conseguiu entrar no Dom Pedro, através de convênios com o governo do Estado, que fez um convênio de ortopedia e um convênio de cirurgia eletiva lá com o Rui. Foi a pedido meu, e depois eu comecei a botar dinheiro. De lá para cá eu botei 20 milhões lá. Se não fosse isso, a saúde estava totalmente estrangulada. Está muito mal. Mas o recurso que tem aí, se ele for distribuído adequadamente, principalmente na ação preventiva e básica, onde você botar R$1, você consegue economizar 6 na média e alta complexidade. Então, o que está acontecendo em Feira é um uso inadequado do recurso público na saúde e um clientelismo ainda, um fisiologismo muito grande na máquina da saúde, que isso a gente vai contornar, vai resolver e vai fazer com que o município converse mais com o Estado e com a União, até porque, encerrando a resposta, na Constituição, a saúde é tripartite. Como é isso, Diego? Você tem que ter saúde no município, Estado e União, dialogando permanentemente. Eles nunca quiseram, porque eles acham que lá é uma fábrica de fazer voto. E a gente tem que acabar com isso. Ainda só esse ponto, Neto. A pergunta ela o seu plano menciona a ampliação das unidades básicas de saúde. Estaríamos falando em quantas unidades básicas de saúde? E eu complemento, Diego, porque você fazer um comentário agora sobre o hospital, né? Na sua fala, me corrija se eu tiver entendido errado, na sua fala parece que precisa de mais um novo hospital. Porque aí se a gente pensar na ampliação de unidades básicas e um grande hospital que Feira merece, onde é que vai ter esse recurso para bancar? Eu vou lhe dizer, primeiro que tem um governo estadual para ajudar. Depois tem recursos públicos no SUS. Depois tem o PAC da saúde. Recurso tem, eu sei onde bate na porta. Eu sei as portas de Brasília. Quem mais trouxe recurso para a Feira na história dessa cidade como deputado fui eu. Quando eu vejo ele dizer que eu não botei emenda, eu tenho até pena. Que só do ano passado para cá eu botei 50 milhões de emenda aqui, quase toda a emenda, porque é onde eu tenho mais voto. Minha região é aqui, Feira. E a gente colocou dinheiro na UFRB, algo em torno de uns 5 milhões, colocamos dinheiro, todo mundo que acompanha sabe. Colocamos mais de 20 lá no Dom Pedro, colocamos uns 8 lá no Clésio, colocamos mais uns 5 lá no Hospital da Criança, colocamos mais uns 3 lá na UPA, colocamos em várias, na UFC a gente teve colocado uns 4 milhões, enfim, vamos pensar aqui, mas eu sei onde bate nas portas. E aqui tem o seguinte, tem o PAC da saúde, que vai reabrir ano que vem. E esse hospital que está sendo construído, eu não vou deixar de dar sequência. Mas pode ser que lá mesmo a gente consiga ampliar o escopo dele, da obra, e fazer uma outra licitação e ampliar para que ele possa ter uns 140 leitos e dar o suporte que a gente precisa. Esse hospital vai fazer com que a gente diminua o custo da cidade, da operação de saúde da cidade. Porque esse hospital, se ele tiver acumulado com ação concreta de ambulatórios, que dê o pré e o pós-operatório, que dê sequência ao cuidado com o paciente que vai ser atendido lá, aí tenha certeza que a gente vai melhorar muito a situação da cidade. Lá no Dom Pedro agora eu entrei com 1.200.000, ou foi 1.400.000, eu não lembro, de emenda. Onde tinha aqueles velórios, você lembra? Sim. Vai ser agora 10 ambulatórios, 10 do 12. A parte que fica atrás do Dom Pedro. Minha avó foi velada ali. Quem botou para o mercantil. Quem botou dinheiro lá para fazer aquilo ali foi eu. Como botei 5 milhões agora para a gente fazer o Hospital do Câncer, o segundo Hospital Geral do Câncer da Bahia vai ser em Feira. E eu botei 5 milhões para começar esse hospital. Porque eu acredito na saúde. Certo. Então, talvez você não sabe, mas quem trouxe os dois núcleos de câncer para o Dom Pedro fui eu, junto com o Wagner.
Eu que fui atrás. Como a cardiologia, credenciamento do Plan Serve com o Dom Pedro, fui eu que fiz a interlocução. Não é que eu sou o dono da bola, mas eu fiz as interlocuções. Então, quando você pega um hospital como esse, dali o Hospital Dia, e transforma num hospital para valer, e eu não sei tecnicamente porque eu não estou lá. Eu estou dizendo a você o que eu posso fazer. Mas se não der mesmo assim, eu mantenho ele e posso diminuir o tamanho do outro hospital, que não seja de 140, e acumule com ele uma ação concreta. O que tem que ter e não teve até agora é um diálogo dessa construção que está sendo feita em Feira com o Estado. Por quê? Porque o Hospital Dom Pedro, o Hospital da Criança, o Hospital Clécio são os hospitais de alta complexidade de Feira, concorda? Dá para você construir um hospital ou construir alguma coisa na saúde sem dialogar com a gente? Não dá. Então, eu acho que isso vocês vão ter um prefeito que vai saber combinar as ações. E é fundamental na saúde essa combinação. Rodrigo, você continua? Tem uma parte muito legal do plano, eu vou falar que é uma parte legal, porque eu gosto desse processo de inovação dentro da gestão pública. Que é o Só um detalhe, eu estou feliz que vocês estão lendo as coisas. Por quê? Porque hoje muita gente fala, mas não lê nada, né? E vocês estão lendo. É com base... É com base É muito nisso. Estou gostando. Adorei o que eu quero falar e aproveitar, pessoal. Adorei isso. Tudo que vocês estão vendo o candidato falando, ou qualquer outro candidato, por favor, pesquisem. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E até as dúvidas que vocês quiserem ter em relação às nossas perguntas, podem pedir que a gente disponibilize a pauta caso necessário. É porque muito da nossa pauta foi baseada no seu plano de governo, que eu acho que é a forma mais interessante e em matérias que realmente estão de acesso público. Que é o aplicativo Saúde Digital, né? Que é para marcamento de atendimento e uma central telefônica. Isso, no meu ponto de vista, é extremamente interessante. Essa proposta fala no formato de marcação. Essa proposta do Saúde Digital. Mas como garantir que essa pessoa faça a consulta hoje e possa realizar os exames solicitados em alguns dias? Como será a transparência dessa solução? A gente fez isso na Policlínica Regional, deu certo. Mas só dá certo se tiver combinando a ação do Estado com o município. Eu passo o dia recebendo gente me ligando, pensando que eu vou conseguir resolver coisa de regulação. Você dá atenção às vezes encaminha para a corregedoria, às vezes encaminha a própria pessoa para a direção do hospital, da UPA, reclamar, porque você tem que ter uma porta, né? E quando você... Para não ser uma porta que as pessoas batem. Mas eu tenho assim, na minha cabeça você está certíssimo. A gente tem que buscar transparência, buscar essa conexão funcionando adequadamente e fazer com que a gente consiga, de fato, resolver esse assunto com condição de dar esse atendimento, como a gente faz na Policlínica Regional. Como é que funciona a Policlínica Regional? Primeiro que essa parte tecnológica é um absurdo que não se tem, porque hoje é a coisa mais fácil do mundo se fazer, concorda? Ainda mais com inteligência artificial, hoje você consegue acumular todos esses postos, fazer uma conexão de informação e jogar na rede e fazer com que a gente tenha uma central de informação permanente. O negócio é tão grave que os CRAS não se comunicam com o Hospital Colônia Lopes Rodrigues. Que é quando tem uma situação emergente, que tem que dar um cuidado emergente, algum caso de um surto ou coisa desse nível, você tem que ligar pelo telefone para saber se tem algum CRAS desse que está acompanhando esse paciente. Isso é o fim do mundo. Tarcísio Pimenta, lá atrás, lembra? Vocês eram meninos. Foi a época que eu saí de feira para estudar fora. Lá atrás, Tarcísio Pimenta tentou fazer isso. Quem era o secretário de saúde era Rafael Cordeiro, que era uma ideia boa, uma ideia ótima. Eu cheguei a ver que era Vocês modernização lembram? e você tinha o rosto das pessoas ali na tela. Quando chegou, rapaz, eles aí destruíram tudo. Com Microsoft e tudo. Quando ele voltou, ele destruiu tudo, porque a cabeça dele tem que ficar no controle da política. Quando eu vejo ele me acusando que eu comando o Clécio, que não sei o que, é história pura. Quem sabe fazer são eles. Eu não sei fazer e não quero fazer. Agora, o que a gente tem que fazer é criar transparência e criar conexão. Se não tiver essa conexão, irmão, não resolve. Agora, com essa conexão, resolve. Agora, você tem que ter nisso também o seguinte: tem pacientes que são amarelos, tem pacientes que são verdes, tem pacientes que são vermelhos. Vamos dizer assim. Sim. Os menos graves, os de média complexidade e os mais graves. Eu acho que a gente tem que ter um atendimento que a gente já faz em Feira no Clécio, eu quero fazer isso no município, que é o atendimento domiciliar. Porque tem pacientes que é muito mais barato, é muito mais eficiente e melhor para a vida dele você atender ele em casa, com a família, com o atendimento com o agente comunitário conectado com você. E esse não tem tantos pacientes desses, mas tem uma parte que são a parte significativa.
E esse paciente não necessariamente é só saúde, diria você, é também atenção social. Porque é aquele idoso, é aquele deficiente, que muitas vezes a família tem uma debilidade em poder atendê-lo ou até não tem família. Está lá sozinho, precisando de atendimento permanente. Então, eu acho que essa conexão não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir virar essa chave. Claro. Mas eu lhe digo que eu volto novamente, Diego, só funciona se você tiver tripartite. Município, Estado e União, conectando essas ações. Porque, Neto, uma promessa dessa, até quem está acompanhando a gente também, ela é muito importante no sentido de que quem nunca teve um familiar que foi a um posto de saúde, foi atendido e o médico passou uma série de exames, às vezes exames de baixa complexidade, e essa pessoa sai dali daquela unidade de atendimento básico sem ter esse exame marcado. Aí ela tem que se dirigir para um outro local para fazer Tem que essa sair marcação. de lá com essa marcação pronta. Às vezes ela tem que Ir para a secretaria, Madrugar pegar outra fila, madrugar. na pra frente encontrar. de alguma clínica conveniada. Passo aqui recentemente, próximo a essas clínicas oftalmológicas aqui do centro da cidade, e 5, 6 horas da manhã você já vê Já tem gente na inúmeras porta. pessoas ali na frente. Eu disse isso que E é aí possível demoram fazer, mais porque 60 você- dias, em média, 90 dias, para 60 não, 6 marcar um meses exame até. desse. Você viu a senhora lá no programa dizendo que o marido morreu, Exato. passou 6 meses e ela não recebeu a ressonância. Gente, agora tem um negócio que vocês têm que entender. Tem uma fábrica de um jogo de interesses onde a gente tem um mundo de problemas relacionados com o gasto excessivo do município com os exames de alta complexidade, que são os mais caros. E é onde o SUS paga bem, paga melhor do que o plano de saúde. E quando chegam de baixa complexidade, tem situações que tem alguns exames que no dia 13, 14 não tem mais. Porque não é interessante, porque não dá dinheiro. Você me está entendendo? Sim. Então a gente propôs, inclusive, uma central de exames que a gente vai dizer, ó, o cara vai, a clínica quer se credenciar, ela vai fazer os dois lados. Ela não vai escolher o exame que ela vai fazer, concorda? Ela vai pegar só o filé 1 e não vai pegar o que não dá dinheiro? Não, ela tem que equilibrar a conta dela. Tudo bem, você quer pegar o da complexidade, eu vou te dar aqui. Agora eu quero ambulatório. Concorda? Sim. Eu quero também o de baixa complexidade. E tem que ir para a rede. Não é que eu estou aqui vedando o uso do exame de alta complexidade, porque eu acho que o exame mais tecnológico lhe dá um panorama melhor do paciente. Mas a gente tem que ter um protocolo de uso desses recursos e desses exames. Aferir isso, que muitas vezes o paciente precisa de alguns exames simples que vai lhe dar um diagnóstico tranquilo. Aí não acontece isso. Então a gente tem que fazer uma dosagem equilibrada para a gente melhorar a conta e o cuidado com o paciente, principalmente nessa fase inicial e preventiva. Quer ver uma coisa? Nas escolas, por exemplo, a gente está propondo fazer a prevenção começar nas escolas. Porque a escola, a saúde e a educação tem que estar juntas. Por que tem que estar juntas? A alimentação está onde? Na escola da criança, não é isso? O esporte pode estar melhor onde? Na escola. Com o esporte, a gente está criando aí na educação a escola olímpica. Melhora a saúde? Melhora. E a atenção social. Se a gente conectar uma prevenção com mais qualidade e com mais ação efetiva, a gente vai melhorar muito a situação desses pacientes, desde criança e do adolescente principalmente, lá no posto de saúde e lá no hospital. No geral, o que está acontecendo com a regulação da gente lá do Estado? A gente sofre muito porque 65% do atendimento de feira hoje, 67% do Cleston é feira. No passado era 35%, porque todos esses hospitais da região não existiam. O Estado construiu 38 hospitais, se eu não me engano, 36 ou 38. Não existia Irecê, não existia Juazeiro, não existia Itaberaba, não existia Chapada, não existia Ceabra, não existia Ilhéus, não existia Santo Antônio de Jesus, entendeu? Todos esses hospitais existem e tem UTI. Vinha tudo para onde? Para o Cleston, que tinha 9 leitos de UTI e 90 leitos. Hoje o Cleston tem 425, 68 leitos, vai para 80 agora. Ainda tem o Hospital da Criança, que tem mais 60 leitos de UTI, 320 leitos. Ainda tem o Dom Pedro, que a gente contratou lá 20 leitos de UTI, tem mais 40 de suporte que a gente contratou. Então você entenda que o tamanho dessa máquina que a gente construiu na cidade de atendimento de alta complexidade, média e alta complexidade, a gente não consegue suporte embaixo. E aí o que acontece? A pessoa, aquela mulher que tem um problema de diabetes, se ela tiver um cuidado adequado, ela não vai precisar perder o pé lá na frente. Ela vai ter o medicamento, o médico e o cuidado, não é isso? E ir para regulação antes de claro, ter amputação. agora,
Se ela não tem esse cuidado, o que acontece? Ela piora e vai para onde? Perdendo o pé no crédito. Quando ela perdeu o pé, ela volta para onde? Para a unidade básica. E a unidade básica está funcionando? Não está funcionando, E aí ela faz o quê? retorna ao sistema. Ela retorna ao sistema para perder o pé ou morrer. E isso tem acontecido por conta dessa falta de zelo deles na atenção de saúde preventiva e básica. Tem um exército de pessoas, mulheres e homens, principalmente da periferia, fundamental. É fundamental lembrar isso. Grande parte, ou maioria esmagadora da periferia, pessoas pobres, que estão perdendo pé, perdendo perna, perdendo seus membros, ou morrendo com diabetes, que é uma coisa que hoje tem controle, em grande parte. Vem cá, esse número excessivo de problemas cardiológicos de AVC é o quê? Falta de atendimento não só preventivo, como também ambulatorial. Então não se engane, que vou repetir para vocês, que estão me ouvindo aí. A cada R$1 que você investe em prevenção e de atenção básica, você economiza 6 na ponta. A gente precisa entender isso. Mas só que quando você investe em atenção básica, você não tem favor na política. Concorda? É uma coisa que acontece lá e você não tem controle. Eles gostam, adoram o controle. É a requisição, é a toma lá da casa. E vive dia e noite do Dom Pedro hoje, lá pedindo coisa, que eu estou sabendo de tudo. Mas o Dom Pedro está funcionando porque a gente manteve aberto. Passou 4 meses sem pagar salário lá, ninguém apareceu para dizer nada. Só aparece na hora da festa, do asfalto e do toma lá da cá. Na hora da dificuldade, ninguém aparece. Essa é a realidade. Então, saúde, repito, se a gente tiver uma ação integrada, vamos fazer de Feira um polo nacional de saúde. Porque nós construímos em Feira, inclusive trouxemos 3 UPAs, 2 ficaram na mão deles, a da Queimadinha da Mangabeira, que fomos nós que trouxemos com o governo do Estado e federal, junto com Getúlio Barbosa e Tarcísio Pimenta, que dialogaram conosco. Ele era o secretário de saúde e conseguimos trazer. Eles pegaram essas UPAs, a única coisa que fizeram de importante, de grande na saúde, nesses 24 anos, que até o Hospital da Criança, que eles abriram, não lembram? Lá atrás, lembra disso? Em 2001, eles fecharam, que disse que era o Hospital da Criança que estava lá, junto do Hospital da Mulher. Fecharam. Então a gente tem que fazer essa conexão e tem que olhar para a saúde com zelo, mas acima de tudo com atitude de melhorar a atenção básica, incluir melhor os agentes comunitários de endemias que são fundamentais na vacinação, no cuidado com as epidemias, no cuidado do dia a dia, principalmente com o combate à dengue, calazar e outras que estão aí, e cuidar, obviamente, de que a gente tenha um atendimento ambulatorial onde os médicos possam controlar as doenças, porque podem ser controladas, para que a gente evite que as pessoas piorem e tenham que passar no hospital de alta complexidade. Neto, vamos lá. Indo para o eixo educação, você até comentou, seu plano também, ele menciona ampliação de laboratórios de ciência e informática. Mas como será feita a capacitação desses professores para se adequarem a essas novas tecnologias de forma eficiente, se ainda temos escolas municipais sem professores, sem sala de aula, sem funcionários e sem aula? A exemplo da Escola Municipal Luísa Carmo de Jesus, que no início desse mês de setembro estava com tudo paralisado, conforme foi noticiado na mídia local. E tem matéria sobre isso. Porque, assim, a expectativa é da melhor, da gente construir UBSs, de ampliar a rede, construir mais escolas em tempo integral. Mas como é que se dialoga, sendo que a gente ainda tem mazelas do ensino público? Grande parte do recurso federal que chega para a educação vem de onde? Do governo federal. O recurso municipal vem do governo federal. Porque tem cidades que têm uma educação ótima e tem o Feira de Santana, uma péssima educação. Péssima. Por quê? Porque se o recurso vem proporcionalmente. Nossa arrecadação cresceu, IPTU. Até porque não tinha como não crescer. Só de casas que nós trouxemos aqui do Minha Casa Minha Vida, foram 65 mil casas. E foi ampliação também, lá em 2013, da Lei Complementar 075, que ampliou o perímetro urbano de Feira de Santana. Ampliou e tem muito mais casa hoje, então chegou mais IPTU. Então ampliou, não vejo esse dinheiro. O recurso federal chega mais do governo federal. Agora Lula abriu várias frentes, várias linhas de ação, inclusive o auxílio permanência, né, para as crianças que estudam, as famílias terem, e tudo mais. Aí eu te pergunto, por que é que tem tudo isso? Aí você me diz, Neto, eu que estou te perguntando, eu vou te responder. Sabe por que tem tudo isso? De dificuldade? Porque não tem transparência. Quando chega em outubro, eles para gastarem, para alcançar o teto, sai torrando dinheiro, vão aí, tem até uma denúncia que nós estamos investigando,
de vários galpões cheios de coisas que compraram, se perdendo, se jogando, desnecessária, contas irregulares, por conta dessa ineficiência. Agora vai lá ver o quadro de terceirizados entupido de gente, que é onde eles fazem a política, né? Toma lá da cá. Inclusive, teve gente que me procurou, tem que estar aqui no meu zap, me procurou me pedindo para ficar, e que se eu mantivesse da forma que está o contrato dessa pessoa, ele ficaria comigo. Sabe por quê? Porque ele zanza. Sabe o que é zanza? Zanzar. Ele ganha do município, mas ele não bate ponto específico numa determinada unidade. E trabalha na educação. Então ele vai lá quando quer e faz o que quer. Isso acontece, esse descontrole acontece, a situação dos precatórios foi muito mal conduzida. Então, e o Conselho Municipal de Saúde não tem o respeito que merece. Então você tem que ter nesses conselhos, inclusive uma das coisas que eu vou fazer como prefeito, que eu aprendi muito isso nos 8 anos que eu fui líder de governo no Estado, que é câmaras técnicas, para que a gente possa dialogar. Você tem que criar 2 conselhos, um conselho de desenvolvimento econômico, um conselho de desenvolvimento social, entendeu? E esses 2 conselhos vão ser conselhos centrais, com câmaras técnicas provisórias ou permanentes, para debater diversos assuntos. Por que eu digo a você isso? Porque a gente tem que dialogar com quem está na ponta. Feira, por exemplo, tem os conselhos de cultura, de transporte, de educação, de saúde, funcionam. Até tentam, mas não são ouvidos. O de educação, a gente tem que sentar com a PLB, tem que sentar com representantes dos funcionários. Inclusive, eu não vou demitir ninguém que trabalha na prefeitura. Estou até dizendo isso para que a gente espalhe isso. Porque foi isso que eles espalharam, porque quem trabalha tem que ter medalha para aguentar essa turma de gente que estava no poder esse tempo todo há mais de 24 anos. Tem gente que está aí há 28 anos. Brito está aí há quanto tempo? Pelo amor de Deus. E essa turma não tem hoje, não tem nenhuma visão de inovação, de renovação da máquina pública ou de aprimoramento em nada. E para aprimorar a saúde aqui, para que sobre recursos, a gente tem que fazer o quê? Um plano de ação. Vai precisar de apoio do governo do Estado? Vai. Nesse primeiro momento vai precisar de apoio do governo do Estado, vai precisar de apoio do governo federal e eu vou atrás. Porque eles, nem quando tinha Temer, nem quando tinha o outro presidente que estava aí, o que quase destrói o país, nem quando tinham eles, foram buscar recursos. Me lembra aí qual foi o recurso que eles foram buscar lá com o tal, do outro presidente, o que estava antes de Lula. Lá com Temer, foram buscar o quê? Nada. Porque eles não têm essa visão. E o comandante de tudo é um coronelzão que só sabe ameaçar, mentir e inventar coisa das pessoas, que é o que ele fez a vida toda comigo. Como fez a história de meu pai, que a mulher dele, inclusive, lá, morou em Retirolândia, a família de lá, sabe que meu pai me abandonou quando eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos, era o 5º da família, é o 3º de 5 filhos. Só fui rever meu pai aos 42 anos. Eles inventaram que eu tinha abandonado meu pai. Mas ela sabe, ele sabe, que meu pai tem família lá em Retirolândia, que eu só fui revê-lo aos 42 anos. Eu perdoei, chamei meus irmãos para perdoar, cuido dele hoje, cuido dos meus irmãos, no que eu posso ajudar, por parte de pai, e eles foram inventar mentira, porque vivem disso, de mentira, e vivem de disse-me disse, de puxa-estica na política. Não conseguem perceber que esta cidade, como você colocou aí, tanto na educação, como na saúde, como na administração, precisa de inovação em todas as áreas. E nesse caso específico da educação, a gente tem que ir buscar recurso fora. Agora, tem o precatório, que é um recurso muito significativo. Feira não está passando crise na educação por falta de dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar as contas, ajustar a casa. Agora, tem situações que vão precisar de mais recursos por enquanto. No começo, depois equilibra. Quer ver? Fecharam 10 escolas lá em São José. Gente, e pegam os estudantes e mandam para estudar em feira. Crianças, meninos e meninas, adolescentes, sem necessidade nenhuma. Então isso tem que acabar. Agora, não se enganem, não é por falta de dinheiro no caso da educação especificamente. É por falta de competência, é por falta de vínculo com a realidade da educação. Fizeram algumas escolas boas, vocês viram, né? Estou inaugurando algumas escolas boas, porque tem dinheiro. Agora, no geral, não tem uma política. E quando você fala que como é que você vai fazer formação de professores, sabe como é que você vai? Motivando, fazendo o plano de carreira funcionar, pagando precatório e integrando Universidade Federal do Recôncavo, concorda? O UFES, concorda?
e outras faculdades, para que a gente possa, com essas faculdades, trazer elementos que possam aprimorar os nossos professores e motivá-los. Não tenha dúvida, eu sou filho de uma professora, uma mulher guerreira, hoje seria mulher solo, né? Mãe solo. Mãe solo. Que criou, foi 5 filhos sozinha com um salário de professor, eu sei o que é viver com essa dificuldade. Agora, tem aí professores que estão há 20 anos na máquina pública que não tiveram até hoje uma ascensão de carreira. E ficam recebendo extra, porque o extra, quando você aposenta, não entra como salário. Entra com salário. É absurdo isso. Então, tem que conduzir a cidade com essa transparência e com esse diálogo. Vamos lá, Neto, mais breve, É, para que a mais gente breve. possa avançar mais. Rodrigo, E agora por vai favor. ser um tema que provavelmente incomoda um pouco, Neto. Até agora você só fez me pegar pesado. É, Seu Rodrigo, não. você vai perguntar, Diego, esse Rodrigo, que ele é meio coroa também, ele bota a camisa com o botão até em cima. Esses caras que botam a camisa com o botão até em cima é um jovem meio coroa. Já tá lhe julgando aí, ó, Rodrigo. Tá Mas sendo vá. julgado, vamos lá. É tipo, IDEB. O estado da Bahia apresenta índices preocupantes no IDEB, principalmente no ensino médio, com metas que regularmente não são atingidas. Com base na afirmação destacada do seu plano de governo, o Índice de Educação Básica, o IDEB, segundo o Censo Escolar de 2020, está em apenas 4,2, quando a meta projetada para o período era de 4,8, bem baixo do diversos municípios da Bahia, que possuem menos recursos do que Feira de Santana. Considerando que o grupo político ao qual você pertence do governo do estado está há 20 anos à frente do governo, quais são as ações concretas que o senhor pretende implementar para melhorar o IDEB de Feira de Santana? deixa eu explicar. Primeiro, o que você está falando aí não condiz com o contexto da realidade. Primeiro, o que caiu foi do município, dos municípios que está embaixo. O do estado subiu bem, o IDEB do estado. Lembre que tem o ensino fundamental, que é do município, e o ensino básico, que é do estado. O que nós estamos com dificuldade de Feira, por exemplo, está lá embaixo. Caiu muito diante do que ele podia projetar. Projeção muito pior e ruim. Feira está péssimo. Tem escolas funcionando dia sim, dia não. Tem escolas sem alimentação. Agora que melhorou, eu acho que eles conseguiram equilibrar um pouco essa parte de alimentação, que era um caos. Tem escolas que funcionam dia sim, dia não. Tem escolas fechadas. Você acabou de dizer que tem uma escola que não teve aula até hoje. Não foi isso? Então você imagina. Você disse até o nome da escola, Isso. Diego. Então, isso é que está criando problema. E lembre que as grandes cidades, infelizmente, estão na mão da oposição. Conquista, Feira, Salvador, não é isso? Ilhéus não. Juazeiro, tem um bocado de cidade na mão da oposição. As grandes principalmente. Das 30 cidades da Bahia, as maiores cidades, a gente só está administrando 2. Então, é difícil. E Feira, os índices de Feira são muito piores do que o do Estado. O Estado avançou. Por que o Estado avançou? Porque nós melhoramos o atendimento e fomos construindo, inclusive em muitas cidades, essa conexão Estado e município, onde com isso melhorou o IDEB do município. Entendeu? Quer ver? Nós fizemos aqui um investimento de mais de 360 milhões em Feira nos últimos 2 anos. Olha as escolas que a gente construiu. Olha as escolas que a gente recuperou. Parte elétrica, parte hidráulica, parte de botando ar-condicionado. Vai lá na Assis Chateaubriand, recebeu quadra, recebeu toda a estrutura, recebeu teatro, recebeu infraestrutura total para a escola, recebeu sala da ciência, praça da ciência, vários laboratórios. Teve problema com a Coiba, porque não tem para botar os ar-condicionados, mas agora também já está resolvido, porque faltava ampliar lá a carga. O resto foram 16 escolas que passaram a ser de sempre tempo integral. Fizemos a maior escola do Norte e Nordeste no Aviário, que é um bairro pobre, carente, com muito Minha Casa Minha Vida. Vai lá ver como é que tá. Tem até um estádio dentro da escola. Não tem escola particular que tem as estruturas das escolas que nós estamos entregando hoje em Feira. Fizemos uma lá na antiga usina de algodão, as Georginaeiras, mas vai lá ver como é que tá. Fizemos outra no Derba. Fizemos no Gastão uma grande construção para fazer um grande núcleo ali, com piscinas. Nessas escolas estão tendo piscinas, com quadra coberta, com anfiteatro, com tudo. No município, o que a gente está vendo, uma parte eles conseguiram algumas escolas, de forma pontual, mas no geral, que é o que nós fizemos, no geral não fizemos esse ataque. Então, a nossa meta está sendo alcançada, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando na Bahia. E olha que nos últimos 4 anos, principalmente, demos saltos qualitativos muito bons na educação. Mas quando a gente integra isso com o município, melhora. Então eu posso te garantir, quer ver uma coisa que eu quero fazer? A monitoria. O estudante que tem boas notas na escola, no antigo 2º grau, no básico, ele pode ajudar onde?
na escola fundamental, onde tem crianças com problema com matemática e português. Não pode? E ele pode ter uma bolsa, não pode? Uma bolsa de monitoria? Eu quero construir isso, está no nosso programa, inclusive. Então a gente tem que fazer essa monitoria e a gente tem que fazer essa integração. E pode ter certeza, a gente tem que colocar dentro das escolas essa afinidade melhor com o esporte, como eu disse agora há pouco, para que a gente tenha uma escola mais aberta para a comunidade, mais aberta para o esporte, mais aberta para os eventos que juntam a comunidade com estudantil e escolar, com a comunidade que ela está inserida, com a população da comunidade que ela está inserida. E eu não tenho dúvida que a gente pode fazer muito na educação. Primeiro porque eu venho de uma experiência de movimento estudantil lá atrás, sou filho de uma professora, sei o que foi educação na minha vida. Eu morei em república, sou de escola pública, a vida toda estudei escola pública. Quando fui para Salvador, fui estudar na Federal, morei na residência universitária, fiz no movimento estudantil um caminho em defesa do ensino público gratuito. E aqui sou um dos responsáveis pela vinda da UFRB, sou o deputado que mais ajuda a UFRB na Bahia. Só aqui eu já botei 5 milhões nos últimos 3 anos na UFRB e vou ajudar mais ainda, porque a gente conseguiu trazer para o PAC, para a LOA, a lei federal do orçamento, está lá na LOA, no PPA também, 176 milhões para construir o novo campus da UFRB lá em Ipuaçu. Então, tenho certeza que eu estou dizendo essas questões para dizer a vocês, se a gente dialogar, se a gente conectar e se a gente colocar mais inovação, tecnologia e um olhar mais transparente, ouvindo quem está na ponta, professores, funcionários, comunidade, tenho certeza que as dificuldades vão estar aí para a gente enfrentar, mas vamos enfrentar muito melhor e vamos dar muito mais resultado para a educação de feira. Neto, falando em dificuldade, a gente entra num tema de segurança pública. E aí, das 7 cidades nordestinas na lista das mais violentas, 6 estão no estado da Bahia. Então, listando aqui para você, Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis. Dessas, 2 ficam ali na região metropolitana de Salvador, Camaçari e Simões Filho. Traz a matéria veiculada na CNN Brasil. Então, como você responde a essas críticas de que esse longo período, no caso do governo do estado da Bahia, na gestão PT, ele não trouxe avanços suficientes em áreas como segurança, especialmente quando comparado a outros estados nordestinos? E aí, complementando aqui, fazendo 2 em 1, de que forma você acredita que os modelos implementados pelo governo estadual eles podem ser melhorados localmente, no termo segurança pública? Deixa eu lhe pública? dizer aqui o que é que eu acho disso aí. Primeiro, novamente, a gente volta, as grandes cidades não estão com a gente. É uma coisa, quando eu vejo o prefeito de Feira e o ex-prefeito falar, que a vida toda falaram, que segurança é só polícia e que a responsabilidade de segurança pública é do Estado, unicamente, é uma tristeza, porque eles em coro fazem isso, concorda? Concorda? Só que essas grandes cidades estão contribuindo para uma situação absurda. Eu aqui, uma vez teve um incêndio, sei lá, uns 10 anos atrás, ou 9 anos atrás, não me lembro bem, lá na Salles Barbosa. Quase que incendiava tudo ali. Foi a Mascate? Foi ali na ponta, na esquina, lembra? bem... Não foi a Mascate, foi uma vizinha Mascate. Vez ou outra, incêndios. Rapaz, quase que pegava fogo em tudo. E eu fui para lá, eu até ajudei a tirar a barraca, porque o fogo lambia aquelas barracas e a gente foi tirar as barracas. Inclusive, barraca tudo com energia, com tudo, foi uma confusão. Que, inclusive, era a própria prefeitura que autorizava aquelas barracas lá, depois ficava dizendo que tinham invadido. Nem invadiu nada, eles que deixavam. E ali deixou quase pegar fogo em tudo. Quando chegou na segunda, eu chamei o pessoal dos bombeiros, convidei eles para a gente fazer uma reunião, chamei o pessoal da CDL, Associação Comercial, Sindicato de Comércio, Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, e sentamos com bombeiros, Polícia Civil e Militar, para dar uma conversada sobre as dificuldades que a gente enfrentou. A Embasa, que eu me lembro que tinha um plantão, o menino não sabia onde estava, uma confusão. Depois, quando vieram com a chave errada para abrir, recompor ali a questão do fluxo de água ser maior por cento da cidade para encher os carros, né? Uma parte do que aconteceu foi ineficiência. E a gente criou uma conexão em um grupo de trabalho, que daí criou o CISP, integrou a Polícia Rodoviária Federal, integrou o município, integrou Justiça Penal, integrou o Ministério Público, o pessoal do Presídio, todo mundo se integrou ali, fez o CISP. Naquela célula que a gente iniciou o debate, certo? E aí o Ministério Público, junto com a PM, começaram a administrar o CISP.
que a prefeitura não dá nem assunto. Se eu for prefeito, o CISP vai funcionar todo mês e eu vou participar da maioria dessas reuniões. Porque essa integração das polícias todas com a Guarda Municipal, com agentes de trânsito e com as ações específicas relacionadas à iluminação, à ação social e à infraestrutura do município, a gente melhora a segurança pública. Quer ver uma coisa que vocês não sabem? 56 regiões na cidade da polícia, bairros, regiões. Dessas, 54 localidades, 6, olha o que vocês estão ouvindo aí, 6 são responsáveis por quase 70% das ocorrências policiais na cidade. É só a polícia que vai resolver isso? Me digam. Nessas regiões tem problema com iluminação, não tem praças, não tem esporte, não tem cultura, não tem saúde adequada. Olha lá, a gente começou a fazer uma ação ali na Lagoa Grande, não foi? Ali era um lugar de desova, era o pior lugar da cidade em termos de violência, era ou não era? Há 10 anos atrás. Vá lá hoje que você vai ver o que é que aconteceu. Os índices caíram 80%. E a gente está agora asfaltando ali a Rocinha toda, uma parte do Caseb, entrou com ação social, entrou com um espaço lindo que é a Lagoa Grande, que eles nem varrem, que quem varre até quem cuida é o Estado, que é a picuinha, a cabeça deles é essa aí, e a gente não consegue avançar na segurança, não só por questões policiais, porque nós aumentamos companhias. Ano passado botamos uma CIP aqui, que é uma Caatinga, né? Está funcionando aqui agora a CIP, Portal do Sertão. Já são 9 especiais e ordinárias companhias. Tínhamos um batalhão quando a gente chegou. Hoje são 9 companhias, que são pequenos batalhões pela cidade, e se a gente for olhar assim. E a gente ampliou, criamos o complexo do policial, da Polícia Civil, lá no Sobradinho. Fizemos uma reestruturação total no João Mafra, não foi isso? Estamos agora entregando nos próximos dias a Vila Militar. Só eu, Zé Neto, botou na polícia ali uns 2 milhões aí de emenda nos últimos anos. Sabe por quê? Botei carros, botei motos, botei 10 motos daquelas grandes, BMW, né? Aquelas bacanas. Botei uma base no centro da cidade, lá no comércio, uma base policial, daquelas vans bem equipada. Trouxe veículos, ajudei agora a trazer 2 caminhonetes, uma para Maria da Penha e outra para o DEAN. Vai entregar agora uma delegacia nova da DEAN. Então, a parte policial, o Estado tem buscado resolver, buscado enfrentar. Mas se for enfrentar, Rodrigo, sozinho, como está, e eles torcendo para dar errado, para poder achar que faz um movimento político nisso. Vou encerrar, inclusive, lembrando a vocês dois, que são pessoas capazes, inteligentes, e para o público me ouvir. Quer ver uma coisa? O prefeito foi ele próprio. Lembrem disso? Vocês botaram isso no velame. Lembram? Foi lá para a rodoviária e disse, aqui agora tem uma Cracolândia e a polícia não age. Só que tem, do Ministério Público, da polícia, vários ofícios que não foram respondidos por eles. Por quê? A polícia teve umas 2 vezes ali, porque teve momentos que teve que ir, que estava fora de controle. Reduz, não é? Aí depois acontece o quê? Volta. Por que volta? É só a polícia que vai resolver? Se não tiver acolhimento, se não tiver CRAS, se não tiver entendimento do que está acontecendo ali e ação social, ali é só reflexo da ineficiência da política social do município. Também precisa de polícia na hora que a coisa vira emergência. Então, tanto na polícia, tanto na questão policial, da segurança, como na questão da saúde, como na questão da educação, eu mostrei a vocês aqui, nessa conversa nossa, que esse tripé aqui depende muito de uma ação básica do município, de uma ação construtiva e de uma ação coerente que possa dialogar com o Estado e fundamentar uma ação concreta dos dois juntos nessa ação. Para que a gente possa ter resultado na polícia, na parte policial, a gente tem que ter também a base, a iluminação, a limpeza, a ação social, a inclusão do jovem na educação, no esporte, na cultura, na profissionalização, nas ações onde essas 6 regiões que são mais graves, os problemas policiais, a gente tem que entrar coletivamente juntos para poder fazer um conjunto de ações que minimizem essa situação de violência e também esquecimento da população mais jovem, que é quem acaba se marginalizando, são os que mais morrem, são os que mais, principalmente os jovens de periferia e pretos,
Isso tem que ter uma política. Eu vou criar aqui uma secretaria de igualdade racial, para a gente discutir isso, para a gente ter uma política de maior inclusão, com mais responsabilidade com as periferias, com as regiões mais carentes, porque a gente precisa de inclusão social e de acolhimento. Isso vai melhorar a segurança pública, isso vai melhorar a saúde, isso vai melhorar a educação, isso vai melhorar essa harmonia que a gente precisa fazer com que Feira encontre, e não é só por causa de partido político, que eles não fizeram isso também quando os presidentes deles estiveram aí e quando os governadores deles estiveram lá no passado também, para que a gente possa construir uma cidade, como eu disse a vocês desde o começo, reconectada, fora desse isolamento, tanto interno, com as organizações, entidades, associações e população, como também externo, com o governo federal, com o governo estadual e outros mecanismos que podem ajudar no nosso desenvolvimento. Rodrigo, você tem mais uns tempos aí para fazer uma pergunta, e Neto mais uma. Acho que dá para fazer uma, e Neto responde rápido, escolha uma. Pronto, tem uma aqui, Neto, para responder brevemente, que a gente já está ali nos 6 minutos. É possível ter ônibus gratuito em Feira na sua gestão? Sabe o que eu comecei a estudar, Rodrigo? Eu vi Jonas levantando essa questão. Foi em audiência Posso pública. levantar? Aconteceu por causa de uma discussão de um convidado do Feira Pode. Eu comecei a analisar o seguinte: o custo disso para a cidade pode ser mais barato a gente fazer isso do que ter o problema que nós estamos tendo com a cidade com relação ao transporte coletivo. Mas isso só pode ser feito, Rodrigo, sabe, com as contas na mão. Em alguns municípios foi possível, mas foi possível que também houve por parte do empresariado a questão do pagamento do vale, entendeu? De um processo organizativo muito mais consistente. E a gente precisa só botar as contas na mesa. Se eu te prometer isso aqui, é uma irresponsabilidade, que eu não tenho essas contas na mesa. Mas eu já vi que a gente pode fazer um transporte coletivo muito melhor, mais integrado e mais consistente no seguinte de respeito a você fazer com que nós tenhamos, por exemplo, aproveitar logo e falar um pouco de transporte com a sua pergunta, um conselho de transporte que funcione, porque hoje o conselho de transporte só funciona para quê? Para aumentar a passagem de ônibus. É isso? Quando ele tem que ser um conselho que funcione permanentemente, que tenha representantes dos mototáxis, que inclusive eu fui o primeiro advogado da Associação de Mototáxis, que tenha representantes das vans, que tenha representantes dos aplicativos, dos taxistas, dos donos de ônibus, das empresas de ônibus e dos trabalhadores desses setores, para que a gente possa ter condição de voltar a entender que lá no passado a gente fez isso com o Falcão, que a política não pode ela tomar conta de tudo e não enxergar as coisas que são óbvias. O sistema de transporte de Feira foi depenado e esse meu adversário foi que destruiu quando criou aquela história de transbordo e não deu certo. Quando pegou o dinheiro do BRT e ao invés de construir os corredores de tráfego, pegou dos 96 milhões 67 para construir 2 trincheiras. Você imagina como é que é? Então, gente, chega. A gente tem que ter um sistema de transporte integrado. Eu vou construir, inclusive, para os aplicativos, um espaço no centro da cidade para que eles possam ter um espaço de apoio, ao invés de persegui-los. Porque a gente tem que saber que esse transporte hoje é da modernidade. E ele não atrapalha o ônibus, e nem atrapalha a van, e nem atrapalha o mototáxi. Porque se todo mundo trabalhar trazendo gente para o centro da cidade, é bom para quem? Para o centro da cidade. Se todo mundo trabalhar fazendo a conexão da educação, do esporte, do lazer, com o transporte, é bom para quem? Para os eventos da cidade. Agora, quando você faz um evento na cidade, como foi feito o Canta Bahia, não tinha ônibus. As pessoas iam de quê? Aí você faz o São João e São José. Não tinha transporte. As pessoas vão como? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, o transporte coletivo é um vetor muito importante para o desenvolvimento da cidade. Eu não posso me antecipar com relação a essa questão da gratuidade, que é um tema interessante, mas eu tenho que estar com conta na mesa. Isso você pode ter certeza que esse debate eu não vou deixar de fazer. Agora, anterior a ele, tem um outro, de valorização do sistema de transporte da cidade e de trabalhar para que ele seja disciplinado. Porque como está aí, não tem transporte coletivo na cidade. Concorda? E a gente tem que entender que o mais importante é o de ônibus, não é isso? O de van é complementar, os outros mototáxis também complementar, que complementa, não é? Os outros aplicativos e os demais são parte de um sistema que tem que ser, diria você, melhor trabalhado e olhar para os nossos queridos taxistas, homens e mulheres que trabalham como taxistas nessa cidade, que foram totalmente deixados de lado. Isso é uma realidade. E eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu nasci aqui.
Eu me criei aqui. Eu comi sonho na padaria da Fé e queijada. Eu comprei na Casa Pimenta, Neto. no Natal. Eu sei o que é andar a pé nessa cidade. Eu saía do Bar Fluminense, ia ali por dentro, passava no treino do Fluminense no Joia, aí descia andando por dentro da Rua Nova para ir para o Marajó. Eu conheço minha cidade, gente, e sei o que é que ela precisa. Sabe o que é que ela mais precisa? Que tenha um prefeito que dialogue com ela, que respeite as suas necessidades, que olhe para aquele centro de abastecimento, que bote ali uma creche, que faça as creches da cidade também funcionarem o dia todo, que a maioria só funciona até 3 da tarde, e a gente tem que triplicar esse número de creches para dar condição para a cidade se inspirar melhor com as mulheres e homens podendo trabalhar, que a gente tenha a condição de olhar para essa cidade com um olhar mais fraterno. E esse olhar fraterno, não só o Zé Neto, mas o grupo que está comigo, as pessoas que estão dialogando conosco, não é uma eleição de Zé Neto, é uma eleição de uma união por feira. Essas pessoas que estão unidas em torno desse projeto, tenham certeza que vão ser ouvidas e vão trabalhar junto. Vocês, por exemplo, do Feira iPod, eu vou querer que me chamem muito como prefeito para ouvir os questionamentos de vocês. E rapidinho, Neto, já passou até dos 5. Olhe para a câmera ali e suas considerações do porquê votar em Zé Neto. Ali, ó, essa câmera aqui dá... Essa daqui, ó. Aqui, ó. Olhe para lá. Quantos minutos? 1 minuto e 20. Gente, por que votar em Zé Neto? Porque eu posso fazer essa conexão que a cidade precisa. Essa conexão com os grupos da educação, da saúde, do esporte, da cultura, do empresariado, aqueles que representam os distritos, aqueles que representam a feira do futuro que quer acontecer. Por que votar em Zé Neto? Porque eu tenho essa conexão com a cidade e quero, com sua ajuda, fazer uma conexão definitiva com o mundo, com o governo do Estado, com o governo federal e com um diálogo permanente sobre a necessidade da cidade, nos seus conselhos de saúde, de educação, de transporte, de cultura, de educação, todos eles, e criar 2 grandes conselhos, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Social, e olhar para essa cidade com o tamanho que ela tem. Vocês vão ter um prefeito do tamanho que a cidade precisa para, junto com vocês, construir Feira de Santana para o futuro e para a vida de cada um melhorar. Vem com a gente, vem com o 13, chegou a hora da mudança e nós estamos com muita disposição de juntos construirmos uma cidade melhor. Vamos tirar da cidade a panela da cabeça e voltar a fazer com que a nossa princesa bote na cabeça, sabe o quê? Uma coroa de princesa e que ela volte a sorrir com melhores dias para nossa gente. Deu tempo. Foi pontual agora. Foi pontual. Neto, Diego, agradecer. A gente tinha muitos outros pontos. Você falou uma coisa que eu ia falar no fim, porque agora o microfone é só nosso, viu, Neto? Se eleito, eu quero um convite, eu quero poder sentar com você para passar 4 horas pra gente debater de verdade os problemas da cidade. Tá fechado. 4 horas ou mais. Agora você não bote só água não, viu? Bote café, bote... Mas 4 horas até bolinho. Biscoito e tal. Biscoito. Porque eu vou te falar uma coisa, porque a proposta do Feirapod, num momento eu imaginei, lá no início, Diego, eu imaginei que eu queria ter a oportunidade de sentar com as pessoas possíveis para ser prefeito. Você é uma dessa. E se eleito, eu quero sentar aqui porque eu quero discutir de verdade para não ficar só na falatória. Para eu não acreditar que eu consegui tirar essa impressão de que política é tudo igual. Eu sou fã de vocês, eu gosto do que vocês fazem. Vocês nunca ligaram para mim para não dar atenção. Porque são pessoas jovens, têm uma cabeça aberta para o futuro, aberta para a inovação. Tem aí um mundo com inteligência artificial, tem um mundo que a gente precisa entender ele e fazer com que ele se conecte com a política, com a administração. E isso é muito importante. Contem comigo. Parabéns, eu gostei muito do prédio. Obrigado. Vocês estão de parabéns aí. E complementando o Rodrigo, tem muita coisa para ser discutida. Tem. Vários pontos das mais variadas áreas. Mas acabou o tempo. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha e nos assistiu. Forte abraço. Tchau, tchau. Show! Tchau, tchau.